eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma cestinha de morangos. Mas a palavra de hoje que eu quero deixar está no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Aqui nós temos o risco. Parece confuso, mas quando eu começar a pintar, você vai ver que é bem simples. Esse paninho aqui eu não tenho a marca, tá? É um paninho normal, simplesinho. Já tem um acabamento lindo aqui, olha só que beleza. E nós vamos começar aqui, ó, por essa partezinha aqui de baixo, que é o fundo da cestinha. O risco você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br, gratuitamente. Aqui, ó, esse cantinho eu vou começar com jatobá. Aqui mais esse cantinho. Um detalhe, quando eu desenhei o risco, eu acentuei aqui, ó, essas linhas que são da cesta. Mesmo você pintando, vai aparecer o risco, porque você acentuou com o grafite. Então, faça isso. Eu tô colocando jatobá todos os cantinhos aqui, nessa parte que é a madeirinha da cesta. E eu vou completar aqui com amarelo pele, para ficar um pouquinho mais claro aqui na borda, na beiradinha da frente. Olha, pronto o amarelo pele. Eu vou lavar meu pincel e agora eu vou colocar um pouquinho do sépia, bem pouquinho, assim, ó, meio manchadinho mesmo, nessas áreas aqui, de cantinho. Não vou misturar muito, não. Pronto. Agora nós vamos pintar os morangos. Então, olha, nós temos aqui um pedacinho de morango. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou completar com o vermelho vivo. E vou fazer a sombra com o vinho. Essa sombra não é muito alisadinha. Você pode colocar a tinta e fazendo batidinhos. Não cubra o teu vermelho. E não chegue de forma nenhuma com o vinho em cima do amarelo. Se invadir muito, você volta assim, ó, com um pouquinho do vermelho, fazendo uma batidinha para fazer uma transição. Porque se você chegar com o vinho em cima do amarelo, ele vai ficar uma cor meio suja, vai dar um siena. Agora, eu peguei aqui, ó, uma pontinha de marfim e eu vou fazer umas manchinhas. Começo ali na área mais clara e daí vou limpando o meu pincel para fora. Já tá pronto. Agora tem um outro pedaço de morango que tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um morango que tá lá por trás. Não vou colocar amarelo porque ele tá numa área de profundidade. Eu vou colocar só o vermelho e em volta eu vou colocar o vinho. Aí a gente vai saber que tem um morango ali, só que a gente não enxerga detalhes dele, porque ele tá muito escondidinho. Ó, ficou mais claro no centro e bem escuro nas bordas. Próximo morango que tá assim é esse aqui, ó. Também vou colocar o vermelho e vou colocar o vinho em volta.
Pronto, coloquei a tinta, agora eu vou dando batidinhas de pincel para fazer uma cor sumir dentro da outra. Só que vai ficar aparecendo o vermelho. E aqui bem escurinho. Aqui embaixo eu tenho mais um morango que tá assim meio estranho, né? Então, nesse daqui eu vou colocar um pouco do amarelo. A gente tem o cruzamento das linhas da cesta bem aqui, mas dá pra gente ver porque a área dele é bem maior. Vou colocar o amarelo, o vermelho e também fazer a sombra em volta com o vinho. Essa sombra fica mais acentuada aqui, ó, nesse lado, onde tudo isso daqui tá fazendo sombra em cima do morango. Aqui também eu vou fazer um pouquinho de luz com o marfim. Pego só uma pontinha no pincel e venho dando apertõezinhos nessa área clara. Mais um pouquinho. Não deixa assim, ó, quadradinho e nem redondinho, bolinha. Você tem que fazer isso e sumindo. Agora eu tenho esse morango aqui, que tá aparecendo só a pontinha, ó, e o resto tá por trás desses outros dois. Eu vou trabalhar da mesma forma, deixando essa área aqui mais escura. Olha como ele ficou. Não vou acentuar luzes ainda nesse, mas aqui, ó, eu vou colocar o marfim também. Marfim começa em cima do amarelo ouro e vai até o vermelho vivo. Agora eu tenho morangos mais definidos. Eu tenho esse aqui, eu tenho esse e tenho esse. E tem uma aqui, ó, que tá por trás. A parte verde tá nesse daqui, que tá por cima. Eu vou fazer este e este. Já mostro pra você. Nestes três que eu fiz, eu vou colocar um pouquinho de sombra nesse. Vou pôr aqui, ó. Você viu que eu não tô descendo com a sombra na linha dele, porque a sombra tá no de trás. Ele, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, mas não vou preencher essa parte aqui de vinho. Aqui um pouquinho, mesma coisa. Nesse daqui, eu vou pôr um pouquinho de vinho aqui atrás das sépalas. E um pouquinho de vinho aqui, ó. Porque ele tá atrás desse outro morango. Então, eu vou deixar escurinho também. E nesse aqui, que ficou por trás desse morango com as suas sépalas, eu vou deixar escurinho também essa parte aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Os dois praticamente se encontraram, eu vou deixar esse daqui por trás. Então, eu escureço um pouquinho. Coloco o marfim. Você viu que quando vai secando, esse marfim, ele vai ficar assim bem discreto. Ainda tem um outro acabamento que a gente vai fazer aqui, depois de seco. Agora, na sequência, eu vou fazer esse morango aqui, que tá na frente. Eu vou fazer este. E aqui eu tenho, ó, esse pedaço aqui é um morango, ó. Isso daqui é pedacinho da alça. Aqui, ó. E esse daqui também é um pedaço de morango. Então, eu vou fazer estes três. Não, vou fazer estes 4. Olha, aqui só pus um pouquinho de marfim na pontinha, nesse também. Aqui coloquei nesse meio e toda a área em volta ficou escura. Bom, agora eu vou fazer este e estes dois.
da mesma forma. Pronto, pintamos a base de todos os morangos. Esse daqui eu só coloquei um pouquinho do vinho aqui, ó. Aqui, deixei o amarelo e o vermelho. Esse aqui eu coloquei um pouquinho do vinho aqui e um pouquinho ali na ponta. Desse lado e desse eu não coloquei. Agora nós vamos fazer um detalhe. Nós vamos usar um pouquinho do vermelho para acentuar um pouquinho a luz daquele que tá por cima. Olha, eu pego de pouquinho esse por cima daquele, né? Então, eu vou passar o vermelho aqui. Aqui, ó, esse tá por baixo, esse tá por cima. O que tá por cima, que não tem vinho. Eu não coloquei vinho aqui, eu só coloquei aqui e lá na ponta. Já preparando para fazer esse efeito aqui, tá? Ele vai aparecer, a linha dele vai aparecer bem mais. Aqui, ó, eu tenho esse morango por cima desse. Também eu não coloquei vinho no morango que tá por cima, que é esse aqui. Eu coloquei vinho só embaixo. Esse morango aqui, ó, ele tá por cima aqui nesse pedacinho. E ele tá por cima aqui também, ó. Então, mesmo por cima do vinho, eu vou colocar um pouquinho do vermelho. Olha como realçou. Do lado de cá também, inteiro, ele tá por cima. Então, eu tô colocando um pouquinho do vermelho. Acho que dá pra você perceber aqui o lugar que já tem o vermelho e o lugar que não tem. Olha a diferença. Aqui também vou colocar ó, umas pinceladinhas. Neste aqui também. Toda a área que tá por cima, é pouquíssima tinta no pincel. Aqui, ó, essa partezinha tá por cima do de baixo. Então, eu vou colocar também. Não faça uma linha, não é pra fazer um redondo, porque o morango, ele é todo crespinho. Aqui também tem um pouquinho. Aqui, esse daqui, eu fiz o risco ali, o desenho, passei meio torto, depois eu coloquei esse morango na frente. No seu risco vai certo, tá? Vou consertar aqui o meu, colocando um pouquinho mais do vermelho, porque esse morango tá na frente daquele. Aqui desse lado, essa pontinha tá em cima daquele. Então, eu vou colocar um pouquinho do vermelho. Bom, terminei aqui limpando meu pincel. Agora, nós vamos fazer, olha só como ficou aparecendo as linhas da cesta. Agora, nós vamos fazer as sépalas. E eu vou preencher, eu vou fazer a sépala desse aqui, que tá aparecendo mais. Tem até o miolinho ali de onde sai o cabinho. Ó, verde pinheiro. Coloquei no centro e puxei pra fora. Agora, eu vou usar um marfim, nem lavei o meu pincel. E vou colocar a tinta, ó, coloco assim, aqui, ó. Depois eu pego, eu levo o pincel pra lá, ó. Aqui também. A tinta sempre pra ponta e para fora. Essa vem aqui. Essa vem aqui. Essa vem aqui. Não faça reto, tá? Porque isso aqui... a não ser que seja o estilo que você tá querendo pintar. Mas as sépalas do morango, elas são crespas e mais, elas são gigantes. Aqui risquei assim, um risquinho bem comportado. Agora eu vou usar o fundinho do pincel com um pouquinho do marfim e vou pôr ali para fazer o redondinho. Eu vou fazer todas as sépalas nessa mesma forma. Eu vou preencher e vou passar o marfim na borda. Olha, eu fiz os verdes. Você viu que eu nem trabalhei muito, não fiz nada muito rebuscado. Agora, eu vou usar o pincel zero e o próprio verde pinheiro para fazer assim, ó, algumas pontinhas. Para dar alguma ajeitadinha, algum contorninho. Aqui, ó, nestes aqui.
Dar uma separadinha, fazer uma pontinha. Vou colocar um cabinho aqui nesse. Vou fazer um cabinho nesse aqui também. E nesses cabinhos eu vou colocar um pouquinho do marfim. Uma linha do marfim em cima, ó, para aparecer. Os maiores, aqui de baixo que tem cabinhos maiores, também vou fazer isso. Olha só como está ficando. Agora, nós vamos fazer as 3 folhinhas. Primeiro, eu vou fazer essa folha aqui, que ela tá por baixo. Eu vou pegar o verde pinheiro e vou colocar aqui, ó, que é a área da sombra. Depois, vou puxar aqui pra cima. Eu vou puxar aqui onde tem essa ranhura, deixando essa ranhura, tá vendo? Não preenchi tudo. Depois eu venho do lado de cá, aqui eu tenho uma metade, aqui eu tenho a outra metade. E nessa outra metade, eu vou colocar o verde pinheiro aqui na beiradinha. E vou deixar assim, ó, serrilhado, porque a folha do morango, ela é bem serrilhadinha. Não lavei meu pincel, já vou pegar o verde folha e já vou colocando na área onde não tem o verde pinheiro. Vou puxando até o verde pinheiro ficar realmente só uma sombra. Serrilhadinho ali. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de tinta e vou puxar também. Pode deixar essas linhas aqui assim bem acentuadas, porque assim é a folhinha do morango. Feito isso, eu vou usar um pouquinho do marfim, somente para dar uma iluminada de leve. Ó, coloco lá na borda e desço, puxando esse pincel para deixar aquela linha, aquele rastro. Pronto, agora essa daqui é uma folha que tá pela metade. Então, o verde pinheiro vai aqui, ó. Nessa base, aí a gente puxa nessa direção. Agora, com o verde folha, eu venho do lado contrário. Aqui é apenas uma metade da folha. E agora, para completar, um pouquinho do marfim nessa parte aqui, ó, que tá pegando mais luz, a parte de fora. Essa outra, eu vou começar com o verde pinheiro aqui no centro. Eu vou puxar o verde pinheiro pra cima. E depois eu vou colocar o verde pinheiro aqui, ó, embaixo. Eu vou puxar pra dentro. Você viu que tem a linha aqui da cestinha? Mas eu vou pintar a folha e vou deixar ela por cima da linha da cestinha. Aqui eu não vou colocar verde pinheiro, porque aqui tá por cima dessa outra. Então, eu quero que fique mais clarinho. Quando tá por cima, geralmente tá pegando mais luz. Então, fica mais iluminado e a gente usa uma tonalidade de cor mais clara. Aqui também tá por cima, então vou usar outra vez o verde folha. E agora eu preencho o resto com o verde folha e coloco um pouquinho do marfim. Um detalhe, aqui você não pode pôr o marfim aqui e puxar para cá. Aqui você tem que fazer esse movimento, ó. Ele vai ficar assim, tortinho. Porque a folha tem uma entrada aqui. Ficou muito claro, tô voltando com um pouquinho do verde folha. Mesma coisa aqui, você não pode puxar daqui assim, ó. Coloco ali, vou puxando pra cá, não posso puxando assim. Aqui eu tenho que fazer esse movimento pra dentro.
A última pincelada aqui, ó, ela tem que vir pra cá. Pronto, todo mundo iluminado. Eu vou fazer o acabamento com pincel zero e com o verde pinheiro. Aqui, ó. Uns risquinhos aqui. Uns risquinhos aqui. Um semicontorno aqui bem serrilhadinho. Às vezes vocês me perguntam qual pincel que eu uso, qual referência. Gente, ó, tô usando esse zero aqui. Tá vendo, ó? Já sumiu a marca. Não tem referência. Então eu fico numa dificuldade quando vocês me perguntam, porque realmente eu não sei. Eu tenho muitos pincéis, eu tenho de várias marcas. Vou pôr aqui a linha de marfim aqui dentro agora. E aí eu não sei o que dizer para vocês. Eu indico daí algumas que eu sei, mas assim, pincel você faz com aquele que você tem. Não tem assim, aquele que você consegue se adaptar melhor. Vou até colocar um cabinho aqui assim, ó. Uma coisinha verde aqui. Agora nós vamos colocar as pintinhas no morango. Eu vou fazer um para você ver e depois vou fazer todos os outros. Tô usando o vinho e esse pincel número 0. Esse morango aqui, ele tá de pé e a gente tá vendo ele bem direitinho. Quase inteiro. Então, eu vou colocar as pintinhas assim, ó, nesta posição. A gente não deve colocar pintinhas atravessadas. O morango, ele tem as sementinhas nesta posição. Agora, este daqui, você vê que ele tá de frente e aqui tem o cabinho? Então, as pintinhas dele vão ficar assim, ó. Porque você tá vendo ele de cima. Ó. Você não pode colocar pintinhas assim, de pé, porque a parte de cima dele tá aqui. Esse daqui, ó, a gente tá vendo o finalzinho dele. Então, as pintinhas vão nessa posição aqui. Nessa pintinha de vinho, eu vou colocar ao lado, não em cima, do ladinho, uma pintinha menor com o marfim. Ó, não em cima, do lado. E é uma pintinha menor. Pronto. Eu vou terminar os outros. Pronto, já coloquei pintinhas em todos eles. Esse daqui, ó, eu não coloquei luz nas pintinhas, tá? Mas as pintinhas estão ali. Agora, eu vou usar ainda o marfim e um pouquinho só de tinta. Em alguns deles, eu vou fazer aqui nessa área amarela, na área que tá aparecendo o amarelo, eu vou fazer um pouquinho de luz, ó, umas manchinhas. Eu não tô enchendo o pincel de tinta, eu pego só um pouquinho e faço assim, ó, umas batidinhas. Cuidado para você não colocar demais. Nesse não tem, nesse não tem. Esse daqui, ó, tá aparecendo o amarelinho, aí você pode pôr. Assim, esse batidinho é mais fácil do que aquela luz que às vezes a gente vê nos morangos que são feitos a pintura no computador, que vem aquela luz assim redondinha em volta das sementinhas. É muito bonito. Mas se você for fazer e não conseguir controlar aquela luz, fica bem estranho. Então, faça essas pequenas manchinhas bem em cima do amarelo, por favor. Não deixa uma roda de manchinha. Olha aqui, esse eu não coloquei. Olha como estes aqui, eles estão mais brilhantes. Dá pra gente comparar. São algumas aleatórias bem em cima do amarelinho.
Olha esse com esse sem. Percebe a diferença? Dá pra ver, né? É um brilho fácil de fazer, que dá diferença. Agora, nós vamos fazer a cesta. Toda a parte de dentro pronta, sépia, pincel zero. Aqui, eu tenho a alça da cesta e ela não vai passar por cima desse morango. Ela tem que ficar atrás do morango. Ó. A alça fica assim, ó, um pouquinho mais grossa, tá? Depois eu tenho que dar uma retocadinha ali. Alça do lado de cá também. Essa parte aqui eu vou passar por cima do morango. Agora, estas linhas aqui, ó, elas vêm atravessando. Eu tenho aqui uma linha que vem até esse morango aqui, ó. Esse morango tá na frente da cestinha. Depois eu tenho linhas assim, ó. Aqui tem uma também. Aqui, ó, eu tenho outro que vem só até aqui. Depois aqui vai passar por cima. Ó, tá vendo a linha? Aqui eu tenho outro. Então, esse vai passar por cima, esse vai passar por cima. Você vai olhar o teu risco, que você não vai ter dúvida. Depois, aqui embaixo, eu tenho uma linha de sépia para fora da madeira, um pouquinho mais grossa também. Vou passar essas linhas aqui e já mostro para você como que a gente vai iluminar um pouquinho esse sépia. Olha, já passei toda a grade com o sépia. Agora, a gente vai iluminar com marfim. Preste atenção que aqui eu deixei a sépala do morango para fora. Aqui, ó, passei por cima. A folha também ficou para fora. Então, a gente vai dar uma iluminada aqui. Não precisa, ó, até aqui. Depois começa aqui de novo, ó. Você não precisa passar um fio de tinta de fora a fora. Não, é só mesmo para dar uma iluminada, ó. Um pouco, um pedaço, outro pedaço não. Aqui, por exemplo, você vai passar aqui, ó, esse daqui para cima. E depois aqui, ó, esse por cima. Viu como faz a trama ali? Aqui ele ficou lá por trás. Detalhezinhos para você prestar atenção. Aqui, ó, esse fio aqui vem até aqui. Depois, esse passa na frente, ó. Deixar um pouquinho mais, sem misturar. Não misture muito. Não aperte o pincel, sabe? Deixa a pincelada. Depois aqui, você pode passar esse por cima, ó, por exemplo. Aqui deixa ele por baixo, esse por cima. Isso é uma cesta. Ó, aqui terminou. Então, eu vou pôr um pouquinho de luz assim. Vai confundir com aquele lá de baixo, com a sépala do morango. Mesmo assim, vou deixar assim, iluminado. Esse passou por cima, esse vai passar por baixo. Vai ser assim. E esse vai passar por cima de novo. Tá vendo como você vai iluminar? De pedacinho. Aqui eu venho com um pouquinho de luz e depois puxo esse pra cá. Do mesmo jeito, o lado de cá. Um pouquinho de luz ali e puxo esse redondo. Que nem aparece, parece só a parte de trás. Esse passou por cima, então esse vai ficar por baixo, vai ser assim. Por cima, por baixo, aqui vai ser assim. Aqui vai ficar por cima de novo. Esse vai ser assim.
E esse assim. Aqui nem vou, não, aqui só vou pôr um pouquinho. Um pouquinho aqui nessa alça. Um pouquinho aqui. E pronta a cesta. Bem fácil, não foi? Eu tô achando que essa parte aqui tá confundindo muito. Então, eu vou passar um pouquinho mais do marfim com uma linha um pouquinho mais forte. E agora eu vou arrumar um pouquinho aqui que deu uma borradinha. Agora, esse a gente precisa esperar secar para fazer o fundo. Trabalho sequinho. Vamos molhar. Vou borrifar água aqui no trabalho todo, por cima do trabalho e para fora. Fazer um fundo molhado colorido aqui, vai ficar bem bonito. Eu vou usar o pincel número 8 com cerda, tá grandinho. Eu vou começar com o azulzinho, azul hortênsia, sujei o pincel no amarelo. Mas aqui, ó, começo do cantinho e vou levando a tinta pra fora. Você viu que eu passei aqui, ó? Tô passando em cima do morango. O que que aconteceu? Nada. Se passar a tinta com excesso, é só você limpar. Tá tudo molhado, então sai aquela tinta que você passou em cima de outra tinta já seca, ela sai. Ó, esse fundo aqui, esse primeiro fundo, eu posso até sair para fora do desenho, mas eu não devo deixar uma linha. Então, qual que é o segredo para não ficar essa linha? Nunca comece por aqui. Comece sempre aqui, ó, nos cantinhos. Eu repito. E depois tem gente que ainda me manda trabalho para eu avaliar com esse contorno assim, ó, bem nítido aqui, aquela linha. Não pode, gente. Não pode deixar aquela linha nítida ali. E é tão fácil, é só começar no cantinho sempre. Ó, já fiz azul aqui, dei um espaço, um pouquinho do azul aqui. E agora eu vou pôr um pouquinho do azul desse lado de cá. É só começar do cantinho, porque o excesso da tinta vai ficar aqui. Não tem problema nenhum. Agora, aqui teríamos problema, porque ia ficar forte. E esse fundo, ele é para completar o trabalho. O fundo não é o trabalho. O que tem que aparecer é isso aqui. Agora eu vou lavar meu pincel e vou usar o amarelo canário. Por que não estou usando o amarelo ouro, que foi o que a gente usou aqui no morango? Porque o amarelo ouro, ele é bem mais forte. Eu vou colocar aqui, ó. Comecei aqui em cima do azul. Um pouquinho do amarelo. Vou trazendo por aqui. Outro detalhe, não pode parar uma cor atrás de uma alça. Se você para a cor aqui, o fundo, que é a parede, ele tá parelho. Não é por causa da alça que a cor vai mudar. Então, presta atenção nisso também. Ó, tá vendo onde a gente põe o amarelo junto com o azul? Ele vai ficar meio esverdeadinho. E isso é legal. O que não pode é isso aqui, por exemplo, ó, pus amarelo aqui e ali dentro ficou sem tinta. Não, a parede tá lá atrás. Se eu tiro a cestinha daqui, a parede não vai ficar com uma linha amarela e a outra azul. Vai ser uma coisa parelho, que eu gosto de dizer. Aqui, vou até crescer um pouquinho do amarelo. Porque agora eu vou mudar de cor. Eu vou usar o azul petróleo. Ele é bem escuro. Você vai colocar e vai ficar assustado. Mas no conjunto aqui, olha como vai ficar legal. Aqui é dentro da cesta, ó.
A gente tá vendo, a cesta é furada, então a gente tá vendo lá do outro lado. Aqui ficou bem escuro. Eu vou limpando o pincel pra fora. Ó, tô limpando o meu pincel. Eu não volto pegar a tinta ali, eu vou limpando pra fora. Ainda tenho muita tinta aqui, então eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, nesse fundinho. Os fundinhos, aqui eu posso pôr um pouquinho também. Esses fundinhos, eles sempre ficam um pouquinho mais escuros. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa que aqui. Se ficar assim, ó, um pouquinho manchadinho, o pincel tá limpo, sem tinta. Você vem forçando o pincel ali para espalhar essa tinta. Você vai conseguir, porque o tecido tá úmido. Forçando mesmo o pincel, ó. Tô puxando essa tinta para fora. Depois aqui eu vou lidando com ela assim, ó, com o pincel trabalhando redondinho. A tinta ainda vai crescer um pouquinho mais, daí ela vai sumir. Quando eu faço fundo molhado, por mais que eu tenha experiência e tudo, eu sempre fico de olho nele enquanto ele está secando. Caso em algum lugar tenha caído um pouco mais de água, ali vai fazer uma mancha. Então a gente fica olhando. Se a gente perceber que está começando a formar uma mancha, você umedece teu pincel e vai ali e faz isso aqui, ó. Você limpa, você espalha. Aqui embaixo também eu vou colocar o azul petróleo. Só que aqui eu vou trabalhar um fundo de chão. Então eu vou trabalhar assim, ó, nesse sentido. Não vou trazer até embaixo, não vou deixar quadrado aqui do lado. Do lado a gente sempre termina fazendo assim, ó, linha. E a gente vem diminuindo e vem diminuindo. A gente vem diminuindo. Aqui, ó, não deve ficar assim largo. Principalmente que aqui na base a gente usa uma cor mais escura. Então é bem fácil da gente deixar um fundão pesadão aqui, daí fica meio estranho, né? Então tem que deixar mais leve, ó, nem preencher inteiro. Coloquei aqui na base do morango, vim trazendo, limpando o meu pincel. Aqui vou pôr um pouquinho, porque afinal aqui ainda é mesa. O fundo da cesta tá aqui, então a partir dessa parte para baixo é tudo mesa. Pronto, fiz o fundo azul. Agora eu vou fazer um pouquinho do sépia aqui, ó. Naquele lugar que tem uma marcaçãozinha de fundo. Embaixo da cesta. Não se preocupe que a base da cesta tem uma linha de sépia e o fundo é com sépia. Em cima da água, esse sépia vai ficar com uma tonalidade bem mais clara. Aqui, ó, embaixo do morango também. Um fundo um pouquinho mais escuro. Tô fazendo ele na forma do morango. E aqui também, uma pontinha assim. Um pouquinho de sombra pro lado direito. É muito comum, quando você está fazendo fundo aguado, que aconteça isso aqui, ó. Aqui também. A água, ela costuma repelir um pouquinho a tinta. Então, você tem que voltar com um pouquinho ali, um pouquinho de tinta. Ali é o azul. Então, eu vou passar bem no cantinho de novo, para tirar esse espaço branquinho. Porque a água tá repelindo a tinta próximo da parte que já tá pintada e seca. Esse é um retoque que, se você estiver prestando atenção na hora, já pode fazer. Se não, dá para fazer depois de seco também, sem problema nenhum. O que não pode deixar é isso acontecer. Olha, aqui também tá fazendo, ó. Vendo essa linha branca aqui, escuro, e o aro da cesta, o arame?
Então, vou chegar a tinta ali pertinho. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado. Se você gostou e pintar, manda foto para mim, para eu poder mandar beijinho especial para você no final do vídeo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Aos apoiadores, muito obrigado. E agora, vamos ao beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual Patrícia, que mora em Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas quando digitou vídeo de pintura no Google e eu apareci ensinando. Patrícia sempre me mostra os trabalhos que tem feito e eu gosto muito, principalmente quando ela faz adaptações. Demorou, mas chegou o seu dia. Patrícia, hoje quero te parabenizar e dizer que o beijinho especial é todo seu.